José Saramago. Embargo. Acordou com a sensação aguda de um sonho despedaçado e viu diante de si a superfície cinzenta e congelada do vidro, o olho emoldurado da madrugada que entrava, lívido, cortado em cruz e pingando suor condensado. Ele pensou que a esposa tinha esquecido de fechar as cortinas quando foi para a cama e ficou bravo. Se não conseguisse voltar a dormir agora, acabaria tendo um dia chato. Porém, não teve coragem de se levantar e tapar a janela. Preferiu cobrir o rosto com o lençol e virar-se para a mulher adormecida, refugiando-se no seu calor e no cheiro dos seus cabelos soltos. Esperou mais alguns minutos, inquieto, temendo a insônia matinal. Mas então lhe ocorreu a ideia do casulo quente que era a cama e da preguiça labiríntica do corpo do qual ele se aproximava e, quase caindo em um lento círculo de imagens sensuais, ele voltou a dormir. O olho, acinzentado do vidro, aos poucos, foi ficando azul, olhando para as duas cabeças empoleiradas no travesseiro, como restos esquecidos de uma mudança para outra casa, ou outro mundo. Quando o despertador tocou, 2 horas depois, a sala estava vazia. Disse à mulher para não se levantar, para aproveitar a manhã, esgueirou-se para o ar frio, para a umidade indefinível das paredes, das maçanetas das portas, das toalhas da casa de banho. Fumou o primeiro cigarro enquanto se barbeava e o segundo com o café, que entretanto esfriou. Ele tossia como todas as manhãs. Depois vestiu-se no escuro, sem acender a luz do quarto. Ele não queria acordar sua esposa. Um cheiro fresco de colônia iluminou a escuridão e isso fez a mulher suspirar de prazer quando o marido se inclinou na cama para beijar seus olhos fechados. E ele sussurrou que nunca mais voltaria para casa para comer. Ele fechou a porta e desceu rapidamente as escadas. A fazenda parecia mais silenciosa que o normal. Talvez por causa do nevoeiro, pensou. Tinha percebido que o nevoeiro era como um sino que abafava os sons e o transformava, dissolvendo-os, fazendo com eles o que fazia com as imagens. Haveria neblina. No último lance de escada já pude ver a rua e saber se havia tomado a decisão certa. No final havia uma luz ainda acinzentada, mas dura e brilhante, de quartzo. Na calçada um grande rato morto. E enquanto acendia o terceiro cigarro, parado à porta, passou um menino abafado de boné que cuspiu no animal como lhe haviam ensinado e sempre visto fazer. O carro estava 5 casas abaixo. Uma grande sorte ter conseguido deixá-lo lá. Ele havia adquirido a subversão de que o perigo de ser assaltado seria tanto maior quanto mais longe ele ficasse à noite. Sem nunca dizer isso em voz alta, ele estava convencido de que nunca mais veria o carro se o deixasse em qualquer um dos extremos da cidade. Ali, tão perto, ele tinha confiança. O carro parecia coberto de gotículas, janelas cobertas de umidade. Se não estivesse tão frio, poderíamos dizer que ele estava suando como um corpo vivo. Ele verificou os pneus como sempre, verificou se a antena estava quebrada e abriu a porta. O interior do carro estava gelado. Com as janelas embaçadas, era uma caverna translúcida, submersa por um dilúvio de água. Ele achou que seria melhor deixar o carro em um lugar onde pudesse fazê-lo deslizar e dar partida com mais facilidade. Ele ligou o carro e no mesmo instante o motor roncou alto, com um solavanco profundo e impaciente. Ele sorriu, satisfeito, com prazer. O dia começou bem. Rua acima o carro arrancou, raspando o asfalto como um animal com cascos, esmagando o lixo espalhado. O odômetro subitamente saltou para 90, velocidade suicida na rua estreita ladeada de carros estacionados. O que seria? Ele tirou o pé do acelerador inquieto.
Eu quase diria que trocaram o motor por um muito mais potente. Ele pisou cuidadosamente no acelerador e controlou o carro. Nada de importante. Às vezes o balanço do pé não é bem controlado. Basta que o salto do sapato não fique no local habitual para que o movimento e a pressão sejam alterados. É fácil. Distraído com o incidente, ele ainda não havia olhado o medidor de gás. Teria sido roubado durante a noite, já que não seria a primeira vez? Não. O ponteiro indicava precisamente meio depósito. Ele parou em um sinal vermelho, sentindo o carro vibrando e tenso em suas mãos. Curioso, ele nunca havia notado esse tipo de palpitação animal que percorria a carroceria em ondas e fazia sua barriga tremer. Com o sinal verde, o carro parecia serpentear, esticando-se como um fluido para ultrapassar os que estavam na frente. Curioso, mas na verdade ele sempre se considerou um piloto muito melhor que os outros. A atual agilidade de reflexos, talvez excepcional, é uma questão de boa disposição. Meio depósito. Se eu encontrasse um posto de gasolina funcionando, eu aproveitaria. Por segurança, com todas as voltas que tive que dar naquele dia antes de ir para o escritório, era melhor ter mais do que menos. Este embarque estúpido, o pânico, as horas de espera, em filas de dezenas e dezenas de carros, disse que a indústria sofrerá as consequências. Meio depósito. Outros andam por aí neste momento com muito menos, mas se fosse possível encher. O carro fez uma curva e com o mesmo movimento lançou-se sem esforço por uma subida íngreme. Havia uma bomba pouco conhecida por perto, talvez eu tivesse sorte. Como um cão de caça em busca de um cheiro, o carro serpenteou pelo trânsito, dobrou 2 esquinas e tomou seu lugar na fila de espera. Boa ideia. Ele olhou para o relógio. Devia haver cerca de 20 carros à frente. Não foi exagero, mas achou que o melhor seria ir primeiro ao escritório e deixar as viagens para a tarde. Já encheu o tanque, sem preocupações. Ele baixou a janela para chamar um vendedor de jornais que passava. O tempo estava muito frio, mas ali dentro do carro, com o jornal aberto no volante, fumando enquanto esperava, estava agradavelmente quente, como os lençóis. Ele fazia os músculos das costas se movimentarem com uma torção como a de um gato voluptuoso, lembrando-se da esposa ainda enroscada na cama àquela hora, e ele recostando-se melhor no assento. O jornal não prometeu nada de bom. O embargo permaneceu. Natal escuro e frio, dizia uma das manchetes, mas ele ainda tinha meio tanque e não demoraria muito para enchê-lo. O carro da frente avançou um pouco. Bom, 1h30 depois eu estava enchendo e 3 minutos depois começou. Um pouco preocupado porque o empregado lhe tinha dito, sem qualquer expressão particular na voz, face às repetidas informações, que ali não haveria gasolina dentro de 15 dias. No assento ao lado dele, o jornal anunciava restrições rígidas. De qualquer forma, do mal, o tanque estava cheio. O que eu faria? Ir direto ao escritório ou passar primeiro na casa de um cliente para ver se ele lhe daria o pedido. O cliente escolheu. Era melhor justificar o atraso com a visita do que ter que dizer que havia passado 1h30 no gasoduto quando ainda lhe restava meio tanque. O carro era esplêndido. Ele nunca se sentiu tão bem dirigindo. Ele ligou o rádio e ouviu o jornal. Notícias cada vez piores. Esses árabes. Este embargo estúpido. De repente o carro deu uma guinada e seguiu para a rua à direita, até parar em uma fila de carros menor que o primeiro. O que foi isso? Eu estava com o tanque cheio, sim, praticamente cheio. Por que essa ideia maldita? Ele moveu a alavanca do câmbio para dar ré, mas a caixa de câmbio não lhe obedeceu. Ele tentou forçá-lo, mas as engrenagens pareciam presas. Que bobagem! Agora, um colapso. O carro da frente avançou,
Desconfiado, esperando o pior, ele colocou isso em primeiro lugar. Tudo perfeito. Ele suspirou de alívio, mas como seria a marcha a ré quando eu precisava dela novamente? Cerca de meia hora depois, colocou meio litro de gasolina no tanque, sentindo-se ridículo sob o olhar desdenhoso do frentista. Ele deu uma gorjeta absurdamente alta e arrancou com um barulho alto de pneus e aceleração. Que ideia incrível! Agora para o cliente, ou será uma manhã perdida. O carro estava melhor do que nunca. Respondeu aos seus movimentos como se fosse uma extensão mecânica do seu próprio corpo. Mas o caso da reversão deu o que pensar. E aqui ele realmente teve que pensar sobre isso. Um grande caminhão quebrado cobria todo o centro da rua. Ele não conseguia contorná-la. Não tivera tempo, estava preso a ela. Mais uma vez, com medo, ele moveu a alavanca e a marcha ré entrou com um leve ruído de sucção. Ele não se lembrava da caixa de câmbio ter reagido daquela maneira antes. Virou o volante para a esquerda, acelerou e, num só movimento, o carro subiu a calçada, próximo ao caminhão. Saiu do outro lado, solto com a agilidade de um animal. O demônio do carro teve 7 vidas. Talvez por causa de toda aquela confusão do embarque, de todo aquele pânico, os serviços desorganizados teriam forçado a entrada de gasolina com potência muito maior nas bombas. Seria engraçado. Ele olhou para o relógio. Valeria a pena visitar o cliente. Com sorte, encontraria o estabelecimento ainda aberto. Se o trânsito ajudasse, sim. Se o trânsito ajudasse, eu teria tempo. Mas o trânsito não ajudou. Na época do Natal, mesmo quando não há gasolina, todos saem às ruas para atrapalhar quem precisa trabalhar. E ao ver um cruzamento descongestionado, desistiu de visitar o cliente. Seria melhor dar qualquer explicação no escritório e deixar para a tarde. Com tantas dúvidas, ele se afastou do centro. A gasolina queimou sem benefício. De qualquer forma, o tanque estava cheio. Numa praça no final da rua por onde descia, viu outra fila de carros esperando a sua vez. Ele sorriu de alegria, acelerou, determinado a passar bufando pelos motoristas gelados que esperavam. Mas o carro, a 20 metros de distância, virou sozinho para a esquerda e parou suavemente, como se suspirasse no final da fila. O que diabos foi isso? Se ele não tivesse decidido colocar mais gasolina, que diabos era isso? Se estava com o tanque cheio, ficou olhando os vários medidores, sentindo o volante, tendo dificuldades em reconhecer o carro. E nessa sucessão de gestos, mexeu no retrovisor, olhou no espelho. Ele viu que estava perplexo e considerou que tinha razão. Novamente pelo retrovisor, ele viu um carro descendo a rua, com todo o ar de quem vai entrar na fila. Preocupado com a ideia de ficar preso ali, quando estava com o tanque cheio, rapidamente moveu a alavanca para a marcha ré. O carro resistiu e a alavanca escorregou de suas mãos. Um segundo depois, ele se viu preso entre seus 2 vizinhos. Droga! O que o carro teria? Eu precisava levá-lo para a oficina. Uma marcha ré que funciona agora e não é mais um perigo. Mais de 20 minutos se passaram quando ele dirigiu até a bomba. Ele viu o funcionário se aproximar e sua voz ficou embargada ao pedir para encher o tanque. Nesse mesmo momento, ele tentou escapar da vergonha, engatou rapidamente a primeira marcha e arrancou. Em vão. O carro não se moveu. O homem do posto olhou para ele com desconfiança, abriu o tanque e, depois de alguns segundos, foi pedir-lhe o dinheiro do litro, que ele não parava de resmungar. Em seguida, o primeiro entrou sem dificuldade e o carro avançou, elástico, respirando devagar. Algo não estava certo no carro, nas caixas de câmbio, no motor, em qualquer lugar. O diabo sabe. Ou ele estaria perdendo suas qualidades de direção.
ou ele estaria doente. Ele dormiu bem, apesar de tudo, não teve mais preocupações do que em qualquer outro dia de sua vida. O melhor seria desistir dos clientes por enquanto, não pensar neles o resto do dia e ficar no escritório. Ele se sentiu inquieto. Ao seu redor, as estruturas do carro vibravam profundamente, não na superfície, mas dentro do aço, e o motor funcionava com aquele som inaudível de pulmões enchendo e esvaziando, enchendo e esvaziando. A princípio, sem saber por que, começou a traçar mentalmente um itinerário que o afastasse de outros postos de gasolina. E ao perceber o que estava fazendo, ficou assustado. Temeu não estar bem da cabeça. Caminhou em círculos, alongando e encurtando o caminho, até chegar em frente ao escritório. Ele conseguiu estacionar o carro, deu um suspiro de alívio. Ele desligou o motor, tirou a chave e abriu a porta. Ele não conseguiu sair. Ele pensou que a saia da capa da chuva havia ficado presa, que sua perna estava presa no eixo do volante, e fez outro movimento. Ele até procurou o cinto de segurança para ver se o havia colocado inadvertidamente. Não, o cinto estava pendurado para o lado, preto e macio. Que bobagem, ele pensou. Devo estar doente. Se não posso sair, é porque estou doente. Ele conseguiu movimentar braços e pernas livremente, dobrar levemente o tronco conforme as manobras, olhar para trás, inclinar-se um pouco para a direita, em direção à porta-luvas. Mas suas costas grudavam no encosto do banco. Não rigidamente, mas como um membro adere ao corpo. Acendeu o cigarro e de repente ficou preocupado com o que o patrão diria se olhasse pela janela e o visse sentado ali, dentro do carro, fumando, sem pressa de sair. Um violento toque de buzina o fez fechar a porta que ele havia aberto para a rua. Quando outro carro passou, ele deixou a porta se abrir lentamente, jogou fora o cigarro, agarrando o volante com as duas mãos, fez um movimento repentino violento. Inútil. Ele nem sentiu dor. O encosto do assento o segurou suavemente e o manteve prisioneiro. O que estava acontecendo? Ele abaixou o espelho retrovisor e olhou para si mesmo. Nenhuma diferença no rosto. Apenas uma vaga aflição que mal foi controlada. Ao virar o rosto para a direita em direção à calçada, viu uma menininha olhando para ele, ao mesmo tempo intrigada e divertida. Então apareceu uma mulher com um casaco de inverno nas mãos, que a menina vestiu, sem tirar os olhos, e os dois foram embora, enquanto a mulher arrumava o pescoço e o cabelo da menina. Ele olhou para o espelho novamente e adivinhou o que deveria fazer. Mas não lá. Havia pessoas assistindo, pessoas que o conheciam. Ele se afastou da calçada rapidamente, agarrando a porta para fechá-la, e desceu a rua o mais rápido que pôde. Ele tinha um plano, um objetivo bem definido que já o acalmava, e tanto que se deixou levar com um sorriso que aos poucos foi amenizando sua aflição. Ele só notou o posto de gasolina quando estava quase passando por ele. Tinha uma placa que dizia esgotado. E o carro continuava, sem o menor desvio, sem diminuir a velocidade. Ele não queria pensar no carro. Ele sorriu mais. Ele estava saindo da cidade, já era subúrbio. O lugar que procurava era próximo. Entrou numa estrada em construção. Virou à esquerda e à direita, até chegar a um caminho deserto, entre vedações. Estava começando a chover quando ele parou o carro. Sua ideia era simples. Consistia em tirar a capa de chuva, tirar os braços e o corpo, deslizar para fora dela, como faz a cobra ao sair da pele. Diante das pessoas ele não teria ousado, mas ali sozinho, com o deserto ao seu redor, longe da cidade que se escondia atrás da chuva,
Nada poderia ser mais fácil. Ele estava errado. No entanto, a capa de chuva grudava no encosto do banco da mesma forma que acontecia com a jaqueta, com o cardigan, com a camisa, com a camiseta, com a pele, com os músculos, com os ossos. Isso foi o que ele pensou sem pensar, quando 10 minutos depois estava se contorcendo dentro do carro, gritando, chorando, desesperado. Ele foi preso no carro. Por mais que virasse o corpo para fora em direção à abertura da porta, por onde a chuva entrava em rajadas repentinas e frias, por mais que apoiasse os pés na saliência da caixa de câmbio, não conseguia sair do assento. Com as duas mãos, ele agarrou o teto e tentou se levantar. Era como se ele quisesse erguer o mundo. Ele caiu no volante, gemendo, apavorado. Diante de seus olhos, os limpadores de para-brisa, que ele havia acionado inadvertidamente em meio à agitação, oscilavam com o ruído seco de metrônomo. Ao longe ouviu o apito de uma fábrica, e então na curva da estrada apareceu um homem pedalando uma bicicleta coberta com um grande pedaço de plástico preto, por onde a chuva escorria, como na pele de uma foca. O homem que pedalava olhou curioso para dentro do carro e continuou, talvez desapontado ou intrigado ao ver um homem sozinho e não o casal que lhe parecia de longe. O que estava acontecendo era um absurdo. Ninguém jamais havia sido preso assim, no próprio carro. No próprio carro! Tinha que haver algum procedimento para sair de lá. Não poderia ser à força. Talvez em uma oficina? Não! Como você explicaria isso? Chame a polícia. E depois? As pessoas se reuniam, todos olhando, enquanto a autoridade evidentemente o puxava por um braço, pedia ajuda aos presentes. Seria inútil, porque o encosto do assento o apoiaria suavemente. E os jornalistas, os fotógrafos, iam e ele ser exibido dentro do carro em todos os jornais do dia seguinte, cheio de vergonha, como um animal tosquiado na chuva. Eu tive que encontrar outra maneira. Desligou o motor e, sem interromper o gesto, lançou-se violentamente para fora, como quem ataca de surpresa. Sem resultados. Ele machucou a testa e a mão esquerda, e a dor fez com que ele sentisse uma vertigem que durou enquanto uma vontade repentina e irreprimível de urinar se expandia, liberando incessantemente o líquido quente que escorria e pingava entre suas pernas e no chão do carro. Ao sentir tudo isso, começou a chorar baixinho, como um ganido miserável. Ficou assim até um cachorro magrelo saindo da chuva foi latir para ele, sem jeito, na porta do carro. Ele pisou devagar com os movimentos pesados de um sonho de caverna. Seguiu pelo caminho, tentando não pensar, não deixar que a situação ficasse representada em sua mente. De uma forma vaga, ele sabia que teria que encontrar alguém que o ajudasse. Mas quem poderia ser? Ele não queria assustar a esposa, mas não havia outra escolha. Talvez ela pudesse descobrir a solução. Pelo menos ele não se sentiria tão infeliz sozinho. Entrou novamente na cidade, atento aos semáforos, sem movimentos bruscos no banco, como se quisesse apaziguar os poderes que o detinham. Já passava das 2 horas. O dia estava muito escuro. Ele viu 3 postos de gasolina, mas o carro não reagiu. Todos eles tinham a placa de esgotado. Ao entrar na cidade, viu carros abandonados em posições anormais, com os triângulos vermelhos colocados no vidro traseiro. Sinal que, noutras ocasiões, seria uma avaria, mas que agora, quase sempre, significava falta de gasolina. Por 2 vezes viu grupos de homens empurrando carros pelas calçadas. Com grandes gestos de irritação sob a chuva que ainda não havia parado, quando finalmente chegou à rua onde morava, teve que imaginar como iria chamar sua esposa.
Parou o carro em frente ao portão, desorientado, quase à beira de outro colapso nervoso. Ele esperou que acontecesse o milagre de que sua esposa descesse por causa de seu pedido silencioso de ajuda. Ele esperou, muitos minutos, até que o menino curioso do bairro se aproximou e conseguiu pedir-lhe, com o argumento de uma moeda, que subisse ao terceiro andar e avisasse a mulher que morava lá que seu marido estava lá embaixo, esperando por ela, no carro. Ela deveria vir rápido, era muito urgente. O menino subiu e desceu, disse que a senhora já vinha, fugiu, tendo feito o dia. A mulher desceu como sempre fazia em casa, nem se lembrava de levar guarda-chuva. E agora estava parada na porta, indecisa. Sem querer, desviando o olhar para um rato morto na calçada, para o rato mole, com ela, cabelos em pé, hesitando em atravessar a calçada na chuva, um pouco irritada com o marido que a fez descer sem motivo, quando ele poderia muito bem ter subido para lhe dizer o que queria. Mas o marido dela estava chamando com gestos de dentro do carro, e ela se assustou e saiu correndo. Ela colocou a mão na maçaneta, correndo para escapar da chuva, e quando finalmente abriu a porta, viu a mão aberta do marido na frente de seu rosto, empurrando-a sem tocá-la. Ela era teimosa e queria entrar, mas ele gritou não, que era perigoso. Contou o que estava acontecendo. Enquanto ela, curvada, recebia toda a chuva que caía em suas costas e seus cabelos ficavam desgrenhados, e o horror a estremecia, rosto inteiro. E ela viu o marido, naquele casulo quente e nevoado, que o isolava no mundo, contorcendo-se no banco para sair do carro sem sucesso. Ela se atreveu a agarrá-lo pelo braço e puxou, incrédula. Também não conseguiu tirá-lo dali. Como isso era horrível demais para acreditar, eles permaneceram em silêncio, olhando um para o outro, até que ela pensou que o marido estava louco e fingiu que não conseguia sair. Teve que ir chamar alguém para examiná-lo, para levá-lo até onde se trata a loucura. Com cautela, com muitas palavras, ela disse ao marido para esperar um pouco, que não demoraria muito. Ela iria buscar ajuda para tirá-lo, e assim eles poderiam até comer juntos, e ela ligaria para o escritório dizendo que ele estava resfriado. E ele não iria trabalhar à tarde. Deixe-o se acalmar. O caso não era importante. Não demoraria muito. Mas quando ela desapareceu na escada, ele se imaginou novamente rodeado de gente, a fotografia nos jornais, a vergonha de ter mijado nas pernas lá embaixo. Esperou mais alguns minutos. Enquanto lá em cima a mulher dele fazia telefonemas para todo lado, para a polícia, para o hospital, lutando para que acreditassem nela e não na sua voz, dando o nome dela e do marido, a cor do carro, a marca, a placa. Ele não aguentou a espera e a imaginação e ligou o motor. Quando a mulher voltou, o carro já havia desaparecido e o rato finalmente escorregou do meio-fio e rolou pela rua, inclinada, arrastado pela água que escorria do ralo. A mulher gritou, mas demorou para as pessoas aparecerem. Foi muito difícil de explicar. Até o anoitecer, o homem rodava pela cidade, passando por postos de gasolina sem estoque, entrando em filas de espera sem ter se decidido, ansioso por seu dinheiro que estava acabando, e ele não sabia o que poderia acontecer quando ele não tivesse mais dinheiro, e o carro parou ao lado dele em uma bomba para receber mais gasolina. Isso não aconteceu simplesmente porque todos os postos começaram a fechar e as filas de espera, que ainda eram visíveis, só aguardavam o dia seguinte. Então o melhor era fugir para não encontrar postos ainda abertos, então para não ter que parar. Numa avenida muito longa e larga, quase sem trânsito, um carro da polícia acelerou e o ultrapassou. E ao passar, um guarda fez sinal para que ele parasse. Mas ele ficou com medo de novo e não parou. Ouviu a sirene da polícia atrás de si, também viu,
vindo não se sabe de onde, um motociclista uniformizado, quase alcançando. Mas o carro dele, deu um ronco, uma arrancada forte, e ele arrancou com um pulo para frente em direção ao acesso a uma rodovia. A polícia o seguiu de longe, cada vez mais longe. Quando a noite caiu, não havia sinal deles, e o carro estava rodando em outra estrada. Ele sentiu fome, ele havia se molhado novamente, humilhado demais para ter vergonha, e ele estava um pouco delirante. Humilhado. Declinou sucessivamente, alternando consoantes e vogais, num exercício inconsciente e obsessivo que o defendia da realidade. Ele não parou porque não sabia porque iria parar. Mas, de madrugada, por 2 vezes, aproximou o carro do meio-fio e tentou sair devagar. Como se, entretanto, o carro e ele tivessem chegado a um acordo de paz e fosse a hora de provar a boa-fé de cada um. 2 vezes ele falou baixinho, enquanto o assento segurava no lugar. 2 vezes. Tentou convencer o carro a deixá-lo sair pelo caminho mais fácil. 2 vezes no campo noturno congelado, onde a chuva não parava, explodiu em gritos, uivos, lágrimas, em desespero cego. As feridas na cabeça, na mão, sangraram novamente. Soluçando, engasgando, gemendo como um animal aterrorizado, ele continuou dirigindo o carro. Deixar-se levar. Ele viajou a noite toda, sem saber para onde. Atravessou cidades cujos nomes não viu, percorreu longas retas, subiu e desceu montanhas, fez e desfez voltas e desenrolamentos de curvas. E quando a manhã começou a amanhecer, estava em algum lugar, numa estrada em ruínas, onde a água da chuva se acumulava em poças eriçadas na superfície. O motor roncava forte, arrancando as rodas da lama, e toda a estrutura do carro vibrava com um som perturbador. A manhã abriu completamente, sem o sol aparecer, mas a chuva parou repentinamente. A estrada transformou-se num caminho simples, à frente. A cada momento parecia perder-se entre pedras. Onde estava o mundo? Diante dos nossos olhos estava a cordilheira e um céu surpreendentemente baixo. Ele gritou e bateu com os punhos fechados no volante. Foi nesse momento que viu que o ponteiro do tanque de gasolina estava acima de 0. O motor pareceu ligar sozinho e arrastou o carro 20 metros adiante. A estrada apareceu novamente além, mas a gasolina havia acabado. Sua testa começou a suar frio. A náusea tomou conta dele, sacudiu da cabeça aos pés. Um véu cobriu seus olhos 3 vezes. As apalpadelas abriu a porta para se libertar do sufoco que lhe chegava, com esse movimento porque ia morrer ou porque o motor tinha morrido. O corpo pendurou para o lado esquerdo e escorregou para fora do carro. Ele escorregou um pouco mais e permaneceu deitado nas pedras. A chuva começou a cair novamente.